Olá, eu sou Juliano Stadtlober, diretor de Desenvolvimento e Tecnologia da Qualitor, e vou falar hoje sobre Scrum no Qualitor. É um recurso novo que a gente está liberando no produto. Porém, antes de entrar no assunto específico do recurso, eu quero aproveitar para falar um pouquinho do Scrum em si, para aqueles que são leigos ou para quem quer pelo menos ter uma ideia do que é, afinal de contas, o Scrum. Em primeiro lugar, eu vou começar falando sobre o Kanban e o Scrum. Muita gente pensa que são a mesma coisa, confundem, e são diferentes. O Kanban é um controle visual, a gente está acostumado a ver aquela imagem de post-its na parede, os post-its sendo movimentados. Ele serve para priorização de tarefas, e o mais usual é se ter algo assim, uma lista com coisas a fazer, com coisas sendo executadas ou feitas e concluídas. Embora possa se ter outras listas, mas geralmente é assim que se trabalha com Kanban. Ele serve, portanto, para organizar demandas, para organizar tarefas, para priorizar as tarefas de uma forma visual. O Scrum, por sua vez, ele é baseado em Kanban. Essa é a diferença. Então, o Scrum é baseado em Kanban. Ele é um modelo, um template, um framework, né, para fazer gestão ágil de projetos. Ele tem várias técnicas ou vários processos que podem ser utilizados. E ele tem, assim, digamos, 3 elementos principais. São as atribuições das pessoas, as chamadas roles, os artefatos e as cerimônias. A gente vai ver em seguida isso em um pouco mais de detalhe. Ok? Então vamos lá. Antes disso, eu queria falar sobre gestão ágil de projetos. Muita gente questiona ou se questiona sobre projetos ágeis e sobre o modelo tradicional que é chamado cascata ou em inglês waterfall. Então, primeiro vamos diferenciar. O modelo tradicional de cascata, ele é aquele que os requisitos geralmente são fixos, não mudam ou mudam muito pouco, tem aquelas etapas fixas pré-definidas, tem aqueles pontos de controle que são as milestones do projeto, enfim. É um projeto mais tradicional e que ele tem uma execução completa e o produto final, o resultado final, seja um software desenvolvido, seja uma estrada, seja uma ponte, qualquer que seja o projeto, ele engloba fazer o produto inteiro e chegar lá no fim e fazer uma entrega. Já os projetos ágeis surgiram inicialmente em software porque eles se adaptam à mudança de requisito. Então, eles são compostos de passos menores, vamos dizer assim, de entregas menores, como se fossem mini projetos. E esses mini projetos, então, tem uma metodologia para haver interações, são os sprints. Então, são entregas menores, entregas funcionais, onde os requisitos variam bastante e tem interações constantes. Não existe uma forma, não se pode dizer que um método é certo, outro método é certo, ou um é errado, outro é errado. Certo ou errado não existe, sim, existe uma adequação de cada tipo de projeto a cada necessidade. Okay? Então a gente vai ver agora os elementos do Scrum. Como eu já citei, o sprint é o elemento fundamental, que é aquele conjunto de tarefas que são executadas para atingir algum objetivo, e no caso do desenvolvimento de software algo executável, algo útil, algo que funcione, como se fosse uma versão menor de um produto, que pode ser chamado muitas vezes de MVP, que é o produto mínimo viável. As atribuições de pessoas, as roles, são o Product Owner, que é a pessoa que é responsável por fazer a gestão do backlog de produto. Ele que define o que entra no backlog, não entra, faz toda a gestão. O Scrum Master, que é a pessoa que é responsável, digamos assim, em outras palavras, por gerenciar o Scrum na organização, por incentivar, por resolver conflitos, resolver problemas e otimizar e fazer com que a implantação seja feita com sucesso e que a execução tenha sucesso. E a equipe de desenvolvimento são os programadores, pode ter testadores, pode ter designers. A característica de uma equipe de Scrum é que ela consiga ser autossuficiente para fazer todo o ciclo, no caso, como por exemplo o desenvolvimento de software. Os artefatos são então o backlog de produto, que é tudo aquilo que entra para ser desenvolvido. Uma lista grande, digamos assim. Aí uma lista menor é o backlog que vai para o sprint, que é aquilo que se decide que vai ser feito numa rodada. Um sprint ele tem que ter uma data de início e fim, isso é chamado time boxed. E o sprint também ele tem uma característica que
depois de definido, ele não deve mudar, não se deve colocar novos itens, e sim planejar essas mudanças para um próximo sprint. E o gráfico de burn down, o burn down chart, que é chamado, ele é um gráfico padrão da metodologia que ele mostra não o que foi feito, mas o que falta fazer em relação ao que foi previsto. E essa previsão é feita de acordo com cada organização. Pode ser por hora, por turno, por esforço e assim por diante. O sprint ele se baseia nas histórias ou stories daquilo que vai ser feito, e a equipe tem métodos para, digamos assim, estimar quanto tempo vai levar para fazer cada etapa, cada tarefa, e, portanto, quanto tempo vai levar aquela entrega. As cerimônias são eventos formais que acontecem, então o planejamento de sprint é onde a equipe define, junto com o Product Owner, define-se o que vai ser feito no sprint, o que vai ser possível fazer dentro do prazo que é combinado. Existe uma reunião diária que é um acontecimento fundamental. Todos os dias a equipe precisa se reunir por um tempo curto, para que as pessoas digam em que estão trabalhando, o que fizeram no dia anterior, quais as dificuldades que encontraram e o que vão trabalhar no dia. A revisão do sprint, então, é quando o sprint está sendo finalizado para se verificar se aquilo que foi determinado a ser feito foi. Existe um conceito que é definição de done, definição de feito, que é para ver se aquilo que deveria estar feito foi, se a versão do software está funcional, se o software faz o que era para fazer naquele sprint, assim por diante. E a retrospectiva é uma espécie de melhoria do sistema como um todo, onde se avalia lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado e o que pode melhorar. Okay? Bem, como eu falei no início, o Qualitor está liberando, em breve, está liberando nesses dias um novo recurso que complementa o Kanban, que é para controle de Scrum. Ele vai ter o controle de sprints, ele vai ter previsões de início e término, tem o burn down chart, todos aqueles mecanismos para se fazer o controle de Scrum, para fazer o controle dos sprints e assim por diante. Então, brevemente, a gente deve estar apresentando esse recurso, e a gente está preparando, então, na sequência, outro vídeo para isso. Ok? Obrigado.